Boa noite a todos. Que essa paz, essa harmonia, essas bênçãos, né, do Pai permaneçam conosco, né, nesta noite, nesse início de noite, né. Hoje nós viemos fazer uma reflexão sobre a lei do amor. A lei do amor, ela tem vários aspectos, é uma lei divina, onde hoje nós vamos ver pelo aspecto da reencarnação, essa misericórdia divina. E João, no seu capítulo 3, ele vai nos falar, vai nos narrar um encontro que Jesus teve com um doutor da lei chamado Nicodemos. E o livro, né, dessa coleção aqui, Fonte Viva, nós fomos no Caminho, Verdade e Vida, onde Emmanuel, que é um estudioso da vida de Jesus, esse espírito, né, ele vai pegar uma fala de Jesus e vai fazer uma análise, onde ele coloca: não te maravilhes de haver dito, necessário vos é nascer de novo. E nós vamos, antes da gente iniciar a leitura desse encontro, nós vamos situar quem é Nicodemos, né? Nicodemos é um doutor da lei. O Alto Sinédrio, onde reunia 70 pessoas, homens, né, que eram nobres, estudiosos da lei mosaica, mas eles, para pertencer ao Sinédrio, à alta corte do Sinédrio, eles tinham que pertencer a famílias nobres. Então, eles tinham que ser filhos, netos, a família toda, a ascendência dele tinha que ser nobre. E ele, dentre os doutores, desses 70 doutores, ele era o mais jovem daquela turma lá de 70. Né? Além dele ser o doutor da lei, ele também era o chefe dos judeus. E ele era sempre muito sequioso pela verdade. A criança de família nobre, o menino, ele era colocado na escola, né, do lado do sacerdócio lá, para estudar a lei mosaica. Por quê? Como que ele podia interpretar e aplicar essa lei em todos os casos, né, se ele não conhecesse profundamente essa lei? Então, os meninos eram enviados ainda, crianças, para se tornar aí um estudioso, um doutor da lei. Só que ele, mesmo estudando, né, quase que a vida toda ali para interpretar a lei de Deus, a lei, né, mosaica, ele tinha muitas dúvidas a respeito daquela lei, né, que Moisés ali tinha recebido, né, além dos 10 mandamentos, né, nós temos as outras leis. E ele tinha um caráter nobre, ele era muito severo na hora que ele aplicava as leis, zeloso ali, cumpridor dos deveres, mas ele também tinha um vazio dentro dele que ele não entendia. E quando João Batista começa a caminhar por Jerusalém, pelas redondezas, para falar da vinda do Messias, que já estava anunciado, né, a vinda do Messias, ele começa a prestar atenção em tudo que João Batista começou a falar. E quando Jesus começa a sua caminhada, começa a fazer curas, os milagres, começa a arrastar multidões, né, que vão em busca dele, em busca, né, de consolo, de cura, de mudança, né, de vida, ele começa a prestar atenção que esse que ele não tinha encontrado ainda com Jesus, né, esse Nazareno falava do reino de Deus. E ele ficou muito ali curioso para conhecer esse Messias, esse Jesus, né, como diziam, e ele ficou muito assim, ficava querendo encontrar Jesus, mas como ele poderia fazer isso? Ele era um doutor da lei mosaica, como é que ele podia estar de encontro com alguém que pela sociedade, pelos poderosos, né, pelos religiosos, não era visto com bons olhos, porque a profecia dizia que veria o Messias para libertar o povo. Então, eles tinham medo de perder, né, as suas posições sociais. Então, eles não viam isso com bons olhos. Como é que ele poderia ter esse encontro com Jesus sem que ninguém o visse? Né, que ele gostaria de fazer algumas perguntas. Ao mesmo tempo, ele ansiava por esse encontro.
E aí, em determinado momento em que Jesus vai passar por Jerusalém, vai pernoitar em Jerusalém, ele tinha um amigo de muita confiança dele, que era o amigo do amigo que ia pernoitar Jesus. Então ele chega perto desse amigo dele, de Nicodemos, e fala: vê se você agenda uma entrevista com esse Jesus, porque eu gostaria de conversar com ele, né? Tirar minhas dúvidas, né? Saber o que realmente ele tem a dizer. E aí esse amigo vai até a casa do amigo que ia receber Jesus, combina tudo direitinho no dia e hora, né? E eles vão ter esse encontro. E aí eu vou ler para vocês, né, como é que foi esse encontro aí deles. Aí João narra: ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. E Jesus responde: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí Nicodemos responde: mas como pode um homem já velho poder entrar no ventre da sua mãe para renascer uma segunda vez? Aí Jesus lhe diz: em verdade digo-te, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. E ele, né, retruca Jesus: mas como isso pode ocorrer? Aí Jesus lhe observa: pois que és um mestre em Israel e ignora essas coisas, digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho, mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como crereis quando vos fale das coisas do céu? Então, eles têm esse encontro, né? Aí a gente vai ver aqui que quando eu comecei, ele veio à noite ter com Jesus. Essa palavra noite, tudo que Jesus falava tinha uma simbologia, né? Tudo tinha um significado. Noite, primeiro, como eu expliquei para vocês, ele não poderia ser visto. Então, esse encontro foi marcado altas horas, onde ele podia sair com a sua capa na escuridão da noite para chegar até essa casa que não ficava no centro ali de Jerusalém, ficava nas redondezas. E noite, gente, quantas vezes nós temos as nossas noites em que nós procuramos Jesus? É na hora de um sofrimento, é a nossa noite, na hora de uma dor, seja ela moral ou seja física, é a nossa noite. Nós estamos na escuridão buscando a luz de Jesus, né? Então, essa noite aí, 2 significados. Seria um momento vamos dizer assim, de uma reclusão íntima, para você poder se expor para Deus. Isso, esse encontro íntimo seu com Deus, né? Na calada da noite, vamos colocar assim, do silêncio do seu íntimo, você busca o Deus interior para que você possa conversar. E aí Jesus, e antes dele fazer a pergunta a Jesus, porque ele queria saber quais eram os recursos para conseguir esse reino de Deus. Que ele queria saber, porque pela lei mosaica não tinha nada que falasse dessa referência ali. Ele queria saber esse reino de Deus que estava ali martelando na cabeça dele. E aí, antes que ele fizesse a pergunta, né, antes que ele verbalizasse a pergunta, Jesus conhece o nosso íntimo. Aí Jesus responde para ele: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí ele ficou pensando, né, como que um homem velho pode voltar ao ventre da sua mãe? Ele não conseguia ter essa conexão, né?
E aí Jesus fala, né? Nascido da água, renascer da água, do Espírito. Aqui a gente não vai entrar muito em detalhes, mas é nessa, quando fala nascer da água, pegando só a palavra pela palavra, e não o sentido da palavra que Jesus estava dizendo, é por isso que nós temos os batismos. Em todas as religiões nós temos o batismo pela água, porque é através da água é que nós temos a proteção de Deus ou a proteção da espiritualidade benfeitora. Em todas as religiões você tem esse batismo pela água, mas aí nós não vamos entrar em detalhe porque hoje não é o tema do nosso estudo, né? E aí Jesus coloca para ele que o Espírito sopra onde quer, igual o vento. A gente não sabe de onde o vento vem, de onde o vento vai, né? Nós, agora, com a doutrina espírita, sabemos que nós viemos do mundo espiritual e estamos no mundo material. E que, ao retornarmos, nós vamos voltar para a pátria espiritual. Mas dizer exatamente onde, nós não sabemos, né? Então, Jesus coloca. E quando Jesus fala assim, como pode isso fazer-se? Né? Quando ele pergunta, e Jesus fala, pois que és mestre em Israel e ignora essas coisas. Quando Jesus coloca que ele é mestre em Israel e ignora essas coisas, porque a lei de reencarnação, ela já existia desde lá o início, né? Eu vou até olhar aqui, que tem hora que eu esqueço o nome do povo. Era os essênios e os que estudavam a cabala. Então, era um estudo fechado. Eles sabiam da reencarnação, mas não como Jesus estava colocando. Então, Jesus fala com ele, como que você não está entendendo? Né? Porque ele tinha conhecimento. A população não, mas os estudiosos, os doutores da lei, sabiam da reencarnação. Né? Então, ele faz essa pergunta para Jesus, vai e fala com ele, mas como? Né? Você está me perguntando isso, né? Se está lá na lei, né? Como é que você está me perguntando isso? E aí, quando ele tem esse encontro com Jesus, né? Muito bem, assim, com todos os cuidados, né? Para que ninguém o visse, né? Ele chega à casa desse amigo lá, né? Em comum, como nós estamos aqui. Jesus o recebe, faz a oração, como nós fizemos aqui, né? E depois Jesus começa a ter a conversa com ele, o colóquio com ele, ver né, o que se passava em seu íntimo, e aí eles foram conversando, né? E Jesus, ele nunca sentava com alguém em particular sozinho. Ele leva para junto dele, porque eram só, nós hoje sabemos disso, né, pelo Evangelho, eram só 3 anos que Jesus tinha para educar, instruir os seus discípulos, né? Então era pouco tempo, 3 anos, então Jesus aproveitava todos os momentos que ele tinha para o ensinamento, para o aprendizado. E ele vai pegar 2 discípulos dele para estar sentado ali junto. Jesus, esses 2 discípulos e Nicodemos. O André e o Tiago vão colocar ali para ouvir essa conversa ali com Jesus, né? E aí Nicodemos vai conversando com ele, teve um momento em que Jesus fala com ele assim, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Então Jesus, né, viu toda a caminhada dele. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deveria ter-lhe sentido os textos. Então Jesus dá uma chamada de atenção, mas não um puxão de orelha não. Faz com que ele reflita. Se ele era um intérprete das leis, ele devia olhar as palavras, não as palavras sem vida, né? Mas sim o espírito da palavra. Quantas vezes nós lemos alguma coisa, mas nós não entendi nada, mas a gente fica repetindo, igual papagaio, né? Quando a gente conhece a doutrina espírita, a gente fica falando as máximas de Jesus, né?
Quando a gente conhece a Umbanda, a gente fica falando, né, dos orixás, de tudo, mas sem estudar, realmente de entender o que aquelas palavras significam. E é isso que Jesus fala. Tu tens vivido a interpretar a lei, mas não tem sentido, né? Ou seja, não tem puxado realmente o que aquelas palavras têm falado. E aí Jesus fala com ele: ninguém conhecerá o reino do céu se não nascer de novo. E aí ele pergunta: como um homem velho vai regressar ao ventre de sua mãe? E aí Jesus fala com ele, né? É natural que cada um somente testifique ou dá testemunho, né, daquilo que ele saiba. Porém, precisamos considerar que tu ensinas. Olha ele falando com Jesus de novo. Tu é um mestre, tu ensinas, né? Apesar disso, não aceita os nossos testemunhos, né? Se eu falando de coisas terrenas sente dificuldade em compreendê-las com os teus raciocínios sobre a lei mosaica, né? Como poderá aceitar as minhas afirmativas quando eu falar das coisas do céu? Aí, naquele momento, ele dá tipo um parafuso na cabeça dele, né? Como assim? E aí, Jesus fala com ele: seria uma loucura você pegar um alimento que é apropriado a um velho, ou seja, um adulto, e dar para um recém-nascido. Vamos falar aqui de uma feijoada, né? Como é que eu posso dar uma feijoada, que é uma comida de adulto saudável, para um bebê recém-nascido? Né? Não tem lógica isso. Aí fez com que ele parasse ali para pensar. E aí, naquele momento, ele muito confundido, mas ele absorveu toda aquela conversa que ele teve com Jesus. E aí, naquele momento, ele se retira. E quando ele vai se despedir de Jesus, né, que já estava na hora dele ir embora, ele olha para Jesus e vê Jesus todo iluminado, como se fosse uma prata, todo de luz, né? Naquele momento, ele se despede e ali ele vai pela noite, desapareceu na escuridão da noite, rumando para Jerusalém. E aquela verdade ficou não só no coração dele, na mente dele, como de todos nós. Porque naquele momento Jesus estava proclamando para sempre o evangelho do reino, né? E aí ele vai embora, né, para tentar entender ali o que estava acontecendo. E ele foi se perguntando: que Deus é esse, né, que fala, né, nós vamos ver depois no Evangelho de João, não nessa época da conversa, né, e Jesus já falava que Deus é bom. Como é que esse Deus é justo? Se uns conseguem nascer com todos, vamos colocar, todos os órgãos internos, todos os membros perfeitos, enquanto um nasce com limitação, tanto moral quanto intelectual. Quantos só sobrevivem até o nascimento ou antes do nascimento, né, não conseguem ir adiante? Outros vivem até 100 anos. Um nasce com todo o conforto em lares luxuosos, mansões, propriedades, enquanto outros nascem miseráveis, nem pobres que eu estou falando. É aqueles que são gerados na rua, né, e nascidos numa calçada fria, às vezes numa madrugada chuvosa. Que Deus é esse de justiça? Se só tivéssemos uma encarnação, se a nossa vida só fosse do berço ao túmulo. Que Deus justo é esse? Que uns têm oportunidades de estudar, de ter uma profissão digna, de ter recursos para amparar a sua família, enquanto os outros não têm essa oportunidade. Tem que trabalhar desde cedo, com muita dificuldade, faltando o mínimo do mínimo necessário para a sobrevivência. E ele foi matutando tudo isso na sua cabeça, né? Como assim? Né? E ele foi embora. E aí, lembra dos 2 discípulos? Sabe aquela visita que quando vai embora, a gente começa ali a perguntar: o que foi que ele falou que eu não entendi? E aí foi assim, né? Tiago aproveitou, né, que o André não tinha coragem de perguntar a Jesus, né? André vai e fala assim, porque ele também estava em parafuso. Por quê? Eles estavam vindo
Da lei mosaica, né? Como assim nascer de novo, em reencarnação, reino de Deus, né? Nascer de novo. E aí o Tiago vai e fala com Jesus. Também está na lei escrito que o homem pagará olho por olho e dente por dente, porque essa era a lei da época, né? A lei de Talião. E aí Jesus fala com ele. Também tu, Tiago, está procedendo como Nicodemos, mas não tem sentido, ou seja, entendido a lei, né? Ainda não ponderastes, talvez, que o primeiro mandamento da lei de Deus é uma determinação de amor? Será que até então nós não tínhamos, até agora, não tínhamos parado para pensar que a determinação de da lei, o mandamento da lei de Deus, lembra dos 10 mandamentos? Né? É uma determinação do amor? E aí Jesus fala, acima do não adulterarás, não cobiçarás. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? De todo o teu coração e de todo o teu entendimento. E Jesus fala, como poderá alguém amar a Deus aborrecendo-lhe a obra? Contudo, não estranho, né, a sua visão espiritual com que examinastes os textos dos profetas. Todas as criaturas têm feito o mesmo, investigando as revelações do céu com os olhos do egoísmo que lhes é próprio, organizaram a justiça como o edifício mais alto do idealismo humano. Entretanto, eu coloco o amor acima da justiça do mundo e tenho ensinado que só ele cobre a multidão dos pecados. Se nos prendermos à lei de Talião, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino, haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado. Com a lei do amor, porém, compreendemos que o verdugo e a vítima são 2 irmãos, filhos do mesmo pai. Basta que ambos sintam isto para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Então, ele dá uma lição ali, não só para os 2 que estão ali, como para todos nós, né? Nós ainda não tínhamos atentado que quando Moisés desce do Monte Sinai, ele traz a tábua, né, com os 10 mandamentos. A primeira é a lei de amor, né? E Humberto de Campos, num livro chamado Boa Nova, ele vai fazer com que a gente reflita sobre a reencarnação, né? Jesus queria falar sobre a reencarnação, não como o Tiago falou, mas não está escrito na lei, dente por dente, olho por olho, né? E aí Jesus vem falar do processo de resgate, de regeneração que o Espírito realiza. Importante não confundir, né, ali com a lei de Talião, porque a lei de reencarnação, como Jesus vem falando desse processo de reajuste, ou seja, várias vezes eu vou estar aqui na carne, encarnado, resgatando algo, aprendendo a amar, né? Então, cada vez que eu tenho a oportunidade de voltar, eu tenho o corpo, que é o meu instrumento do Espírito, para que eu possa cumprir, né, toda a minha missão de vir a amar, me reconciliar com aqueles, né? Eu falo que a gente distribui muitos espinhos pelo caminho, mas quando a gente volta descalço. Então a gente tem que transformar esses espinhos em pétalas de rosa, em perfume no caminho, tanto nosso quanto do outro. Então, essa lei, ela se dá pelo amor, é o amor de Deus, né, nos dando a oportunidade de vir quantas vezes forem necessárias. A espiritualidade, Kardec pergunta à espiritualidade, quantas vezes eu preciso me reencarnar para me tornar um espírito puro? Depende da necessidade de cada um, né? Então é pelo amor e pela misericórdia de Deus que nós vamos fazendo esse processo educativo da alma, né? E aí nós fomos lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho, né? Esse mês de outubro, o Evangelho segundo o Espiritismo está fazendo 160 anos do seu lançamento, né? Só lembrando. Nós temos no capítulo 11, né? Onde nós temos a lei do amor e as instruções dos Espíritos, né? Nós temos Lázaro, Fenelon
e Samson, que vai nos falar, né, sobre a reencarnação, esse aspecto ali da lei de amor, porque é através dela que nós vamos retificar as nossas falhas. Retificar é corrigir, né? Conquistar aquilo que ainda não conseguimos conquistar, aprender aquilo que ainda nós necessitamos. Qual a importância do conhecimento da lei de Deus para a nossa caminhada, né? O evangelista João escreveu que Deus é amor. Ele amou de tal forma o mundo que nos mandou o seu Filho, Jesus, para que todos nós que nele cresce nunca mais perdesse a vida, nunca mais perecesse, né? Então, a partir do momento em que nós temos esse esclarecimento que nós não morremos, isso é uma vestimenta que nós vamos uma hora deixar, porque nós chegamos aqui com data de validade, né? Nós não sabemos. Lá na nossa certidão de nascimento está o dia e a hora que nós nascemos, visivelmente, mas invisível aos olhos da carne, está lá a data que nós vamos retornar, né? Então, quando a gente tem essa consciência, a gente sabe que a gente não morre, né? Então, é muito importante nós pensarmos, porque João não falou que Deus é alguém ou alguma coisa, ele é o próprio amor, né? Muitas vezes nós aprendemos ali a repetir, né, as palavras de Jesus mecanicamente, mas quando a gente entende, né, quando a gente lê, mesmo que for uma palavra do que Jesus disse, quando a gente começa a entender, a gente começa a acender essa luz, né? Então, a partir daí, o amor começa a ser a essência da nossa vida, né? O amor fraternal, o amor conosco mesmo, né? Nós tivemos o mês de setembro, a valorização da vida, né? Quantos estão, né, com a sua mente, a sua casa mental aí desequilibrada, né? Carentes de amor, né? Então, nada do que existe ou que vai existir em termos de vida planetária, de vida cósmica, poderá ocorrer sem o amor. Esse amor é Deus. Deus está em toda parte do universo. De fato, o amor é a alma da vida. Do mesmo modo que nós não conseguimos sobreviver no corpo físico sem o oxigênio, sem a respiração e sem a nutrição. Vou só hidratar a garganta aqui. Então, nós não conseguimos viver animicamente. Nós precisamos, né, nós não temos saúde, né, fora das dimensões do amor. Então, quando o meu espírito, quando a minha mente espiritual, né, não está equilibrada, eu fico doente no corpo físico também, né? Então, o amor é a alma da vida. Nós não conseguimos, né, como eu falei, viver mecanicamente. Então, é tão importante o amor que João vem estabelecer que Deus é amor. Ele não é alguém que ama, mas ele é o próprio amor. Quando nós pensamos em Deus, nós estamos pensando no amor. E o amor vai se manifestar de diversas formas, né? A nossa amizade, nosso amor pela nossa família, pelos nossos filhos, netos, sobrinhos, né? Aquela amizade. Então, nós temos o amor no relacionamento conjugal, fraternal, afetivo, né? Então, o amor é a alma da vida. É a alma da vida. Aí nós vamos pensar na mulher, né? O homem também é dono de casa, né? Ele também toma conta da casa. Mas vamos pensar na mulher. Ela que tem a tarefa de cuidar, né, do andamento da casa, para que tudo, a refeição esteja na hora certa, a roupa lavada, passada. A gente sabe que hoje a sociedade, a familiar, ela está entendendo que aqueles que moram na mesma casa faz parte de uma comunidade onde todos devem ajudar de acordo, né, com a sua capacidade, né, todos ali. Aí vamos pensar nessa mãe de família, que ela cozinha, coloca a mesa, lava, passa, lava o mesmo copo, né? A Sandra me trouxe o copo aqui, o pires e a jarra. Todo dia lava esse copo, todo dia lava toda, né, a toalha. Se essa mãe, se essa mulher, se ela não tiver amor naquilo que ela faz,
vai virar rotina e ela vai largar tudo, né? Porque todo dia eu lavo, eu limpo os mesmos cômodos da casa, né? A mesma roupa, eu faço todo dia, mecanicamente, né? Eu faço a mesma coisa, coloco as crianças para a escola, busco, todo aquele a fazer. Então, se eu não tiver amor, não vou aguentar, né? Vou pirar aí, né? De alguma forma. Então, é por isso que a gente pensa nessa magia do amor, seja na profissão que a gente exerce, né? Trabalhamos aí 30, 35 anos, 40 anos numa profissão para aposentar. Se eu não tiver amor, eu não aguento toda essa rotina, seja o que eu for que eu faça, lidando com a lavoura, né, com a minha horta, seja o que for, né, trabalhando lá com a educação. No mesmo livro, no Evangelho, Lázaro, que é um dos notáveis escritores aí da codificação, ele colocou em seus capítulos que quando Jesus enunciou a divina palavra amor, os povos estremeceram e os mártires, embriagados de esperança, desceram aos circos. Somente a força do amor nos dá coragem. Por que Lázaro fala mártires embriagados de esperança? No início, assim quando Jesus se vai, Roma começa uma perseguição aos seguidores do Cristo, aos que se diziam cristãos. Então começa a prender, a torturar, a colocar no circo lá no Coliseu para que os leões se alimentassem, as feras. E não era aqueles leãozinhos que a gente está acostumado a ver em zoológico, em circos, não. Eram feras maiores, que eles deixavam eles vários dias, né? E depois que eles ficavam lá embaixo nas masmorras, nas celas, torturados, sem comida, sem água, eles eram colocados para que os leões devorassem. E esses cristãos, eles iam, quando os soldados vinham buscar uma lévoa, né, de cristãos para serem devorados pelas feras, eles iam pelos corredores, gente, sabendo que ia ser devorado, que dali eles não voltavam com vida. Eu estou me mexendo muito, né? Não? Eles sabiam que dali não ia sair vivos, mas eles cantavam hinos de louvor, porque eles sabiam que esse corpo aqui é como uma vestimenta que vai voltar à terra, e que o espírito é que sobrevive, né? Eles estavam achando que estava matando a palavra, mas na verdade eles estavam ali. Então eles desciam, então, esperançosos, cantando hinos de louvor. Então, o amor, somente o amor nos dá a coragem. Quantas vezes, né, a gente tem o depoimento da Sandra falando sobre, né, a situação, né, a prova que ela passou do câncer, né? Se ela não tivesse fé e amor em Deus, ela não ia conseguir superar. Ela ia se prostrar. E quantos de nós passamos por determinadas situações, sejam, como eu falei, físicas, dores físicas, ou sofrimentos morais, que a gente fala, eu estou ao chão, eu não vou conseguir. Vamos, a fé, a oração e o amor que a gente sabe que Deus e a espiritualidade benfeitora tem por nós. Nós nunca estamos sozinhos. Então, se não for por Deus, nós não conseguimos respirar. E esse Criador que acende todas as noites as estrelas, todos os dias nos dá a estrela solar, que é o Sol. Mesmo quando não a vemos nitidamente no céu nublado, é a claridade do Sol filtrada através das nuvens densas. E aqui eu vou pedir licença para contar, né, uma situação em que eu e meu marido vivemos. Nosso primeiro neto, né, nasceu do meu filho com a minha nora, e eles tinham cuidado, acho que todos nós marinheiros de primeira viagem, né, meu neto ainda, com 3 para 4 anos, eles não tinham ainda saído com ele à noite, ou se saiu, ele era assim, entrar no carro, sair, não tinha percebido. E num desses domingos, né, nós sempre pegávamos ele para passear. Mas nesse dia nós fomos até a Carmo, né, cidade de Carmo, onde tem aquela praça linda. Levamos ele para brincar lá, primeiro neto, a gente todo, né, só foi nós 3, né. Levamos o nosso neto, chamado João Pedro, levamos ele para brincar na praça, né, comeu pipoca, algodão doce, e aí a gente esqueceu da hora e começou a entardecer. Aí meu marido falou, vamos embora para deixar
ele em casa direitinho para que não pegue muita friagem, né? Aí entramos no carro. Aí ele tá muito quieto. Eu falei, o que foi, meu amor? Ele, vovó, por que tá tudo assim escuro? Aí eu falei, porque anoiteceu, meu amor. Ele, hã? Eu falei assim, ó, nós temos o dia, a claridade, o solzinho, para que a gente possa trabalhar, para fazer as atividades, mas à noite o Papai do Céu bota o véu para que a gente possa descansar, dormir. Aí ele falou assim, mas vovó, e aquelas pessoas que trabalham à noite? Aí eu falei, essas, elas trocam o dia pela noite, mas aí quando elas vão dormir, elas também botam uma cortininha na janela para ficar escurinho. Aí eu falei assim, meu filho, mas a bondade de Deus, a misericórdia de Deus é tão grande que quando ele coloca esse véu para ficar tudo escuro, a gente já estava na estrada, né? Aí eu falei assim, ele faz uns buraquinhos nesse véu. Você tá vendo esses brilhinhos aí, que a gente chama de estrela? Isso são buraquinhos onde passa a luz de Deus e o amor de Deus, para que a gente não fique na escuridão total. E nos dá a lua, né? Para clarear ainda mais os nossos caminhos. E aí isso marcou muito ele, porque ele chegou em casa, já subiu a escada, mamãe, eu vi a noite, eu vi as estrelas, né? Então isso marcou muito a gente, né? A nossa inexperiência, mas foi um aprendizado muito grande, né? O amor de Deus para conosco, né? Vale recordar que Jesus nos disse, amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos tenho amado. Ficamos a pensar, como podemos amar como Jesus nos amou e nos ama? Nós vamos conseguir. É muito linda a explicação da estrela. Tem uma outra coisa também para mostrar para a gente, que a luz, ela existe quando a gente olha para a lua, é a claridade que o Sol projeta na Lua e a gente está do outro lado da Terra, na parte escura, pode olhar como a luz está lá. Isso. Deus não nos desampara em momento nenhum, né? Então, essa é a proposta dele. Ele sabia que nós precisaríamos de realizar exercícios de amor. Por isso que a gente vem várias e várias vezes a aprender a amar. O amor não chega de repente, não brota assim, ó, num piscar de olhos, né? Que brota em nós de repente é a paixão, é o desejo. Então o amor é fruto do tempo, das experiências, das convivências com as coisas, com os seres. Se nós tivéssemos, né, Deus não tivesse colocado o véu em nós do esquecimento, talvez aquele neném, aquele bebê que tanto a gente quis, aquele neto, se a gente pudesse ver, graças a Deus a gente não pode, né, saber que ele foi um daqueles algozes que nos levaram ao chão. Então Deus coloca junto a nós, na nossa família, que é o núcleo familiar, a primeira escola de nós exercermos o amor, né, aquele ser ali tão frágilzinho na nossa frente para que a gente possa aprender a amar, colocar aquele irmão no caminho do bem, né? Então nós vamos aprendendo a olhar, a ter esse olhar de profundidade para tudo, para as coisas e para as pessoas, e a partir daí vai nascendo o amor, né? Assim é na nossa profissão também, quando nós começamos e aos poucos, né, nós vamos ali aprendendo a amar. Nos disse Jesus em outro momento, os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Olha que coisa importante. Nós vamos ser reconhecidos pelo nosso amor. Então vai falar, esse é um discípulo de Jesus, né? Na nossa capacidade de amar. É tempo de começarmos a refletir a respeito do amor na terra. Que não se trata de abraços e beijinhos e afagos somente. Isso é apenas uma dimensão do amor, do afeto conjugal, do amor fraternal. Mas o amor é muito mais amplo. Se é o próprio Deus, então, que abarca toda a natureza. Alguém que esteja na defesa das causas ecológicas é porque ama. Alguém que esteja na luta pelos direitos verdadeiros da humanidade é porque ama. Alguém que quer defender a camada de ozônio para que os homens da Terra não adoeçam de cânceres de pele
é porque ama. O cientista que se interna em um laboratório e se esquece buscando vacinas, remédios, produtos que facilitem a vida da humanidade terrestre, é porque ama. É tantos outros que se entregam ao labor ao próximo porque amam. Sem saber quando vão ter êxito, trabalha, orienta, manipula com suas mãos luminosas, com os fluidos que saem de suas mãos, até conseguirem bons resultados. É porque amam. Então o amor é permeado todas as nossas ações. É para que sejam essas ações positivas, para que sejam do bem, tem que estar nutridas pelo amor. E é por causa disso que Simão Pedro escreveu em suas epístolas que o amor, e só o amor, é capaz de cobrir a multidão dos pecados. Diante de todos os erros humanos, de tantos equívocos, de tantos agravos nossos, é por causa do amor que o Criador nos permite voltar à Terra, recomeçar experiências, retomar contatos, estruturar novos projetos, né? Pouco a pouco, dia a dia, sem uma data, né? Ele vai acontecer, não tem um dia ali determinado. Ainda que estourem bombas, como nós estamos vendo, né, nessa guerra no Oriente Médio, ainda que hajam palavras de impropério aqui e ali, ainda que hajam maus homens, enfermas criaturas, nada disso ocorre sem que o amor de Deus esteja pairando sobre nós. E mesmo do mal que a criatura humana intenta em realizar no auge da sua enfermidade moral, Deus retira o bem que ela tem. Algum mérito, lá no fundo ela tem. Para que todos possamos ser felizes, porque Deus é amor. Nunca nos esqueçamos disso. Nós vamos lembrar de Francisco Cândido Xavier, quando ele nos disse: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Eu ainda estou encarnada, eu ainda tenho tempo de recomeçar. Eu não posso agora, nessa encarnação, voltar ao ventre de minha mãe e fazer uma nova trajetória. Mas a partir de hoje, eu posso fazer as coisas melhores, pensar o que Jesus faria se ele tivesse nessa situação em que eu estou. Né? Pensar bem que eu já tenho algum conhecimento sobre os ensinamentos dele, passados esses aí 2000 anos. Né? Afinal, o amor é um sentimento que não consegue conviver com orgulho, com a vaidade, com egoísmo, com ressentimento, com inveja e todas as demais sensações de ordem negativa nas relações entre as pessoas. E o Espírito protetor, ele fala no Evangelho sobre o amor. Se tendes amor, possui tudo o que há de desejável na terra. Possuís preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiam e persigam poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro, onde os vermes e a ferrugem não pode atacar, e vereis apagar da vossa alma tudo o que seja capaz de lhe compuscar a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, e qual pássaro que voa aos ares já não se lembra da terra, subireis continuamente, subireis sempre, até que a vossa alma inebriada se farte de seu elemento de vida no seio do Senhor. E aí a gente pensa, né, daqui a pouco nós estamos na segunda parte dos trabalhos do Kojand, né, onde aqueles, né, que são médiums vão aplicar o passe. O passe é esse ato de amor, onde nós somos instrumentos da espiritualidade, onde nós viemos resgatar os nossos pretéritos, onde nós sentamos, seja algumas horas, ou seja pouco tempo, mas nos sentamos para praticar o amor e a caridade pura, né? A todos que aqui chegarem, né? Receber esse amor, né? Como a gente falou da imposição das mãos, se cada um pudesse ver a luz que sai da mão dos médiuns na hora do passe, na hora da limpeza fluídica, que assim que a gente chega, faz essa limpeza, né,
dos miasmas, das negatividades, para que a gente possa receber os fluidos de amor que a espiritualidade tem para nos oferecer. E cada um dos médiuns, seja aqui ou seja em qualquer outra casa, né, fazem com amor, né, a caridade ali no seu sentido mais amplo, né, e que a gente possa realmente ser instrumento de Deus nessa caminhada, ser esse disseminador do amor no planeta Terra, que um dia vai ser mundo feliz, né? Que a gente eleve os nossos pensamentos nessa noite e quando a gente puder, que o planeta está passando por um momento difícil de transição, onde homens, né, matando homens, né, levando o desespero, que a gente possa, com as nossas preces, ser essa gota de orvalho que vai aplacar essas paixões excessivas que a gente está, nesse calor excessivo de guerra, que a gente possa ajudar com as nossas orações para todos os irmãos que nesse momento necessitam de prece, seja encarnados ou desencarnados. Muita paz.